Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo desse eucalipto. Quem me acompanha aqui no canal e no Instagram sabe que eu uso a aquarela como forma de relaxamento e gosto de registrar os meus processos. Hoje eu vou colocar aqui também, como todos os outros vídeos, na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei e também um link para você poder baixar as linhas e fazer o decalque desse eucalipto. Caso você não saiba desenhar e tá tudo bem, você não precisa saber desenhar para aquarelar. As minhas aquarelas, elas são aquarelas mais para o hiperrealismo, então eu tento me aproximar muito da imagem, só que nesse caso eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu usei apenas 3 cores. Se você olhar ali do ladinho, você vai ver várias cores, né? Eu tô com a mão em cima, mas dá pra ver em alguns momentos, que tem vários tons, né, de verde mais acinzentado. Eu usei só apenas 3 cores para chegar nesses tons, mas eu não queria que esse meu eucalipto ele ficasse na mesma cor que a minha imagem impressa, até porque quando eu imprimi essa imagem ela ficou meio que opaca e na imagem do computador ela estava mais viva, e eu gosto muito de flores, plantas com cores mais vivas, então eu quis trazer essa linguagem, né? Então eu mudei um pouco, você vai ver que se você assistir até o final, você vai ver que a cor tá diferente em comparação com a imagem, mas eu quis trazer e preservar as sombras e as luzes que eu tenho nessa referência. Então nesse primeiro momento eu tô simplesmente usando, né, uma cor base, fazendo a primeira camada. Quem trabalha mais com a ideia do hiperrealismo, do realismo, de uma aquarela de quase ilustração botânica, faz muitas camadas, né? A gente faz a primeira, faz a segunda, faz várias camadas. E aqui não é diferente. Então a minha aquarela não é uma aquarela muito solta, muito diluída, sempre é uma aquarela mais concentrada. Então eu misturei praticamente aqui o ocre e um outro tom de azul que é quase um turquesa. Então eu misturei essas cores junto com o verde para chegar nesse tom de verde. Então eu fui colocando mais água, mais ocre, menos verde. E assim eu consegui, com apenas 3 cores, conseguir todas essas cores que eu acabo utilizando aqui durante essa aquarela desse eucalipto. Agora eu tô indo para a segunda camada e, se você reparar, eu tô colocando a segunda camada em alguns pontos, que é onde eu vejo que ela tá mais escura, né? E depois, bem depois das camadas, que eu vou começar a criar as texturas. Isso é muito interessante sempre de analisar, e é o momento que, antes de aquarelar, eu sempre analiso. É uma flor, ou uma pétala, o objeto, né, que eu pretendo aquarelar, sempre olhando os detalhes. Então, apesar de ter a técnica, sempre vai ter as texturas que te traz principalmente para o universo mais realista, hiperrealista, caso você deseja, né, registrar esse processo. Então, por isso que eu só tô dando camadas muito lisas, sem nenhuma textura, para que depois que eu chegar no ponto principal, na cor que eu desejo, que é diferente, né, como eu falei, dessa referência, eu não tô... hoje eu não tô com a intenção de que fique idêntico à referência. Eu tô querendo que fique com as mesmas sombras, a mesma luz, porém um eucalipto com uma cor mais vibrante. Então eu faço essas camadas e vou esperar secar. Por isso que eu tô até no galinho agora, né, no meio, para que depois eu consiga chegar fielmente nas texturas, fazendo a textura em cima dessa base de camadas que eu já preparei antes.
Agora vai ser um momento, né, onde você vê muita diferença. O tom de verde, ele é muito mais vivo do que na imagem de referência, que é um verde mais acinzentado. Então, se eu quisesse fazer aquele verde, eu teria que colocar um pouquinho mais de água, né, para deixar ele bem mais diluído, e um pouco mais de preto ou até mesmo de marrom. E não era o caso, eu não queria que ficasse naquela cor. Até porque aqui a luz do softbox tá alterando também, né, bastante essa imagem de referência, porque ela aqui na imagem do vídeo ela tá muito mais clara do que de fato ela está no papel, por conta da luz do softbox que está em cima. Então aqui eu estou usando como base a sombra e a luz dessas folhas, aonde elas estão, e colocando aqui de acordo com a cor que eu desejo. Os pincéis eu também vou deixar na descrição do vídeo. Eu uso pincéis super fininhos, eu gosto bastante de ter esse controle, né, apesar de saber que a aquarela é uma técnica diluída e tudo mais, eu gosto de ter esse controle sobre ela, essa é a minha forma, é a minha linguagem. E aqui com o pincel eu consigo fazer detalhes muito melhores do que se eu tivesse com um pincel bem redondo, bem mais grosso e carregado de água. Aqui dá pra ver nitidamente os momentos que eu misturo as cores, né? Acabo misturando o tom de azul com o marrom, com ocre, né? E um pouquinho do verde. Então, é muito legal quando você aprende que não importa a marca do teu material, mas que você pode explorar ele misturando as cores e obtendo mais cores ainda. E com isso você pode brincar, né? Se você quer uma cor mais forte, uma cor mais escura, uma cor mais viva, uma cor mais suja, mais clara, adicionando mais água. Então, existe não só a questão da marca que influencia sim, mas também a possibilidade de você brincar com essas misturas de cor. E às vezes uma cor só, como é o caso aqui, essa cor eu acabei acrescentando 4 cores para chegar nesse tom, que era o tom que eu desejava, né?
Aqui então agora eu tô pegando como base a minha folha, então eu coloco, né, a cor que eu desejo, depois eu limpo meu pincel e vou suavizando para criar aquela textura. Então se você observar, eu tento ir olhando as cores, os locais de sombra e de luz, para conseguir o efeito que eu desejo. Tem algumas texturas que eu consigo que são bem diferentes de pinceladas. Elas são tipo pontinhos. É você pegar o pincel e fingir que ele fosse uma caneta. Então o pincel vai estar carregado, né? E você vai dando batidinhas na folha, que nem eu tô fazendo agora. Então você vai conseguindo outra textura diferente da que está em cima, que é quando eu pego o meu pincel e espalho a tinta no papel. Quando eu dou essas batidinhas, eu consigo criar uma textura bem diferente. Agora dá pra ver, né, bem de forma nitidamente, fazendo até um comparativo mesmo da imagem de referência com o que eu estou pintando, que o tom, né, do verde, ele é muito mais vivo. Essa era a minha intenção aqui mesmo, tá? Não fazer um eucalipto daquela cor, não, a cor cinza, apesar dele ter exatamente nessa cor, não ser tão vivo assim, mas eu quis fugir um pouco disso e dessa vez trazer algo com uma cor mais viva. E novamente as batidinhas para criar a textura, né? E também sombra e luz. Esse eucalipto, ele é bem simples, colocando em termos técnicos, né? Você não tem muitas coisas, muitas texturas ou muitas cores. As cores até tem, mas sempre dentro, né, da mesma família, que é esse tom de verde. Eu vou ter um verde mais escuro, indo para o marrom, um verde mais amarelado, em alguns pontos o verde chega a se confundir com o próprio amarelo. Então é uma aquarela que acaba
sendo um pouco mais simples em termos técnicos, porque não tem tanta coisa assim para se diferenciar, porque as folhas dela, né, acabam se repetindo. E aí você vai ter só uma diferenciação de textura e sombra e luz. Se você vê ali no gabarito do lado, é que eu uso a lapiseira 03, então acaba não ficando forte. Mas no gabarito, quando eu coloco as cores que eu acho, eu sempre escrevo. Também ali dá pra ver uns borrõezinhos de escrita. Eu acabo escrevendo, como eu falei, não fica forte, né? Não dá pra ver muito bem, porque eu sempre uso a lapiseira 03, então ela é muito fina. Mas quando você faz esses estudos de cor, escreva, né? Que nem eu misturo quais cores eu utilizei, né? Quais foram as cores que eu utilizei para chegar nesse tom? Ah, foi o verde, o ocre e o marrom. Então você coloca ali, e às vezes eu gosto de colocar também a quantidade, mais marrom, menos ocre, mais água, como se fosse uma receitinha mesmo, para que eu consiga chegar nessa cor novamente. Então por isso que às vezes eu acabei de fazer aquele teste ali do lado, colocando a cor para ver se era exatamente esse tom que eu queria. Mas é legal você sempre anotar para você partir de um princípio e não ter que ficar misturando tudo novamente para achar a cor que você já tinha achado e já tinha gostado. Então agora eu vou finalizando, colocando alguns pontos, né, de luz, um pouco mais amarelado. Como eu falei, não tem tantas técnicas assim. Aqui a minha intenção sempre é registrar os processos, os meus processos, para que a longo prazo eu consiga perceber essa minha evolução,
que sempre acontece, né, quando você pratica desenho e aquarela. Se você pratica todos os dias, você está sempre evoluindo todos os dias também. Espero que você tenha gostado. Veja também as outras, né, os outros vídeos aqui do canal. Se quiser conversar, bater um papo também, estou lá no Instagram, sempre compartilhando e usando a aquarela como uma forma de relaxamento e quase que de meditação também. Então, tchau, tchau, até os próximos vídeos.